As propriedades físicas dos alcinos. Aqui é um aprofundamento importante. Ó. Propriedades físicas de hidrocarbonetos insaturados, nós vamos comparar alcenos e alcinos. Esse é o nosso foco. Os alcinos, pessoal, eles são mais lineares do que os alcenos. Nós sabemos que os alcenos, como o carbono sp2, tem dois grupos ligados a ele, então, de certa forma, você vai ter uma ramificação ali em cada carbono sp2. Em geral, pode ter outro carbono ali ligado no carbono sp2. Já um alcino, sp, ele é linear. Enquanto o sp2 é trigonal plana, o sp é linear. Então, como os alcinos são mais lineares, ó, vai aumentar a superfície de contato entre as moléculas de alcinos. Como aumenta a superfície de contato, aumenta as interações do tipo forças de Van der Waals, também chamado de dispersões de London. E quanto mais intensas as dispersões de London, maior o ponto de fusão ou de ebulição que você esteja tomando como referência. Isso é importante porque um alcino ele tem 2 hidrogênios a menos do que o alceno. Então, como regra, quem tem maior massa molar tem maior ponto de ebulição, por exemplo. Um alceno com 5 carbonos tem maior massa molar do que um alcino com 5 carbonos. Então, a gente poderia esperar que um alceno tivesse um ponto de ebulição maior do que um alcino. Só que como o alcino é mais linear, mesmo ele tendo uma massa molar um pouquinho menor, 2 hidrogênios a menos, em relação a um alceno correspondente, a superfície de contato é tão intensa, as forças de Van der Waals, ou dispersões de London, são tão intensas e a tripla ligação ainda acaba sendo mais polarizável do que uma dupla. A tripla ligação ela tem uma densidade eletrônica muito maior do que a dupla. Tudo isso faz com que as interações de Van der Waals, ou forças de dispersões de London, sejam mais intensas num alcino do que num alceno. No alcino são mais fortes, mais intensas. Então, um alcino, apesar de ter uma massa molar menor, ele tem um ponto de ebulição mais alto do que um alceno, que contém o mesmo número de átomos de carbono. Então, isso aí é um detalhe precioso. Muita gente poderia dizer que um alceno tem um ponto de ebulição maior do que um alcino, porque, em geral, a regra é essa. Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Mas aqui, isso não vai estar acontecendo. Nós temos aqui o ponto de ebulição de alcanos, alcenos e alcinos com o mesmo número de carbonos. O etano, menos 88,6 graus Celsius. O eteno, menos 104. O etino, menos 84. Então, o nosso foco é aqui. Do eteno para o etino, aumenta o ponto de ebulição, apesar de diminuir a massa molar. Aí nós temos o propeno, aqui tem um errinho, né? Propeno, tabela retirada de um livro, mas teve um errinho aqui de digitação, propeno e propino. Veja que do propeno para o propino, aumenta o ponto de ebulição. Um buteno, um butino, aumenta o ponto de ebulição. Um penteno, um pentino, aumenta o ponto de ebulição. Um hexeno, um hexino, aumenta o ponto de ebulição. Aqui o cis-2-buteno e o 2-butino, aumenta o ponto de ebulição. E o trans-2-buteno e o 2-pentino, também aumentando o ponto de ebulição. Então, nós vemos aí que para hidrocarbonetos com o mesmo número de carbonos, alcenos e alcinos, os alcinos têm um ponto de ebulição maior. E aqui entre o cis e o trans 2-buteno, que é só uma particularidade, né? Que o cis, ele é polar, ele tem uma maior polaridade, por isso que o ponto de ebulição é maior. Enquanto o trans é apolar, ele tem um ponto de ebulição menor. E aqui os alcanos, aumentando a massa molar, e outra regra importante, né? Aumentando o número de carbonos, vai aumentando o ponto de ebulição, como regra, até aqui aumentando o ponto de ebulição, 2, 3, 4, 5, 6, agora aqui já voltou a ser 4 de novo, por isso que diminuiu, né? Mas aumentando a massa molar, aumenta o ponto de ebulição, ali do mesmo jeito, 2, 3, 4, 5, 6, aumentando a massa molar, aumenta o ponto de ebulição. Aqui ele voltou de 4 para 5 de novo, e voltou a aumentar o ponto de ebulição, porque ele não queria mostrar só alcino terminal,
alcino também interno, mostrando que a regularidade é a mesma, ok? Aqui também para os alcanos, aumentando a massa molar, vai aumentando o ponto de ebulição, ok? Em geral, comparando um alceno e um alcano, com 6 carbonos, veja que o ponto de ebulição do alcano foi maior, do alcano foi maior, do alcano foi maior, aqui, ó, do alcano já foi menor, né? Não, do alcano também foi maior, menos 42,1, e aqui do alcano também foi maior. Então, por quê? Se você me perguntasse, Alexandre, a gente já entendeu por que do alcino é maior do que do alceno. Não é o nosso foco, mas por que a do alcano é sempre maior do que a do alceno? Aí é a regra geral, porque aumenta a massa molar. Um alcano tem maior massa molar do que um alceno correspondente. E isso faz com que o ponto de ebulição do alcano seja sempre maior do que o do alceno. Então, como regra, ponto de ebulição do alcano maior do que o do alceno, e o do alceno, desculpem, maior do que o do alcino, e o do alcino maior do que o do alceno. A diferença aí, a grande dificuldade seria exatamente o que se esperava, que o do alcino fosse o menor de todos, porque é o que tem a menor massa molar, mas é pelo contrário, é o alceno que é o menor de todos, porque o alcino acaba sendo maior do que ele, ok? Então, uma tabelinha com propriedade física, o ponto de ebulição, que às vezes isso é cobrado em prova.